O Entender o Direito de hoje vai falar com o advogado especialista em direito trabalhista e direito previdenciário, Lauro de Campos Henrique. No momento de crise econômica, o que os brasileiros estão assustados é com o crescimento do desemprego. Se fala, por exemplo, em redução de salários. Como é que podemos entender esse ambiente diante de uma legislação trabalhista que também muitos questionam? Daqui a pouquinho, Entendendo o Direito com Lauro de Campos Henrique. O Entender o Direito de hoje, como você já deve ter ouvido e visto, meu caro telespectador, vai falar sobre leis trabalhistas em um momento de crise. A crise econômica do país leva ao desemprego. Um país de pleno emprego agora se preocupa em manter o emprego do trabalhador que tem carteira assinada. Como entender esse ambiente? Eu estou aqui com o Dr. Lauro de Campos Henrique. Dr. Lauro, bem-vindo ao Entendendo o Direito. Obrigado, Gilson, pelo convite de estar aqui no programa. Bom, o nível de desemprego, ele realmente vem aumentando muito no Brasil devido à crise econômica que assola o Brasil, né? E esse é um grande problema, porque as indústrias não têm como produzir na mesma demanda, ou então não tem condições financeiras de bancar o salário dos empregados. Então, aí com isso, o que eles acabam querendo se recorrer, né? A redução salarial. E quando você quer recorrer à redução salarial, isso é possível? Isso é legal? Então, a Constituição, no seu artigo 7º, no inciso 6º, ele diz que sobre um princípio da irredutibilidade salarial. Essa irredutibilidade salarial, apesar de tudo, ela não é absoluta. Ela tem uma ressalva nesse próprio inciso, que é sobre acordo e convenção coletiva pode se reduzir. Então significa que você tem que ter um acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, dos funcionários. Isso, exatamente. A própria CLT, no seu artigo 501, ela já garantia uma possibilidade dessa redução, desde que ratificada por um momento financeiro, ou crise econômica, ou por força maior da empresa, de reduzir 25% da sua jornada e, automaticamente, o seu salário também em 25%. Como é que funciona essa redução? Porque parece que o governo lançou a medida, inclusive com recursos do FAT, para bancar uma parte desse salário que será reduzido, caso as empresas e os sindicatos aceitem. Como é que é essa redução? Sim, ele lançou mesmo, a medida provisória 680. Foi lançada agora em julho pela presidente. O que ela trata? Ela trata, na verdade, uma redução na jornada e na remuneração, no salário, de até 30%. Essa redução de 30%, até no máximo 30%, o governo ele vai bancar um valor de 50% dessa redução, que é o chamado FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então vamos colocar aí que uma pessoa que ganha R$2.000 por mês chega a ter uma redução da jornada de 30% com o salário. Deveria ganhar R$1.400. O governo ele vai lá e paga essa diferença em 50%. Ou seja, ele vai ganhar R$1.700. Aí esses 300 a mais é bancado pelo governo, pelo fundo do FAT. Exatamente. Agora, no caso do empregador, ele continua pagando, ele paga os impostos sobre os 1.400, ou ele é obrigado a pagar também sobre esses 300 que o governo está subsidiando? Não, ele vai pagar a partir dos 1.400. Certo. Diferentemente do empregado, que ele vai contribuir, ele vai ter o FGTS, direito ao FGTS, e a contribuição do INSS a partir dos 1.700. Essa medida tem tempo? Quando se fala em redução desses salários, isso tem tempo determinado? As empresas podem renovar isso ad eterno enquanto a crise durar? Não, a medida provisória ela trata sim com um prazo específico, que é um prazo máximo de 6 meses quando você ingressa no programa. E podendo ser prorrogado mais uma vez. Então ele tem um limite máximo de 12 meses. As empresas, quando elas tomam essa medida, na opinião do senhor, o senhor considera que isso é uma medida positiva? A presidente, inclusive, se manifestou no último dia 7 de setembro, em vez de fazer uma manifestação em cadeia nacional, a presidente se manifestou pela internet. Ela disse que se houve alguma medida equivocada do governo, ou se houve erros do governo, um deles foi na tentativa de salvar o emprego e salvar a renda do trabalhador. Isso vai dar certo, doutor? Olha, Gilson, esse é um caso um pouco polêmico. Na minha opinião, para a indústria, para as empresas, isso é muito vantajoso. Para o empregado e para o governo brasileiro, eu já acho um retrocesso. Primeiro, porque vai ter uma redução de salário. Então, uma pessoa que está lá ganhando R$3.000 por mês, de repente já vai ver um salário bem menor
no final do mês. Então, já toda a programação familiar e de alimentação vai mudar totalmente da vida desse empregado. E também, esse FAT, quem vai pagar? É o governo, ou seja, somos todos nós. E aí, com isso, até o poder de compra do empregado diminui, logo o consumo diminui, logo ele vai gerando um bolo de neve para toda a sociedade e a despesa financeira do país. Então significa que a gente está vivendo um governo que já não tem um superávit, está vivendo uma crise, inclusive, com as próprias contas. Quando o governo assume mais essa conta, na prática você está endividando o Estado sem ter o retorno do aumento da carga tributária, com a circulação de produtos, com a compra. Quando você fala da bola de neve, significa que no final das contas a situação, em vez de melhorar, pode piorar. Exatamente, ele pode piorar e aí acabar no futuro gerando ainda mais desempregos. Claro que, para curto prazo, foi uma ótima situação. Vai depender de quanto tempo essa crise vai durar. Exatamente, quanto tempo. Agora, quando a gente fala dessa discussão entre governo, empresas e o empregado, nós temos no país um discurso muito grande em torno da defesa, como nós mesmos colocamos aqui, do trabalho e da renda. E a legislação trabalhista no Brasil, ela tenta de alguma forma defender o trabalhador. Nesses acordos feitos com as empresas, alguns sindicatos chegam a comemorar a redução do salário e a manutenção do emprego no país. Na opinião do senhor, essa política que nós estamos falando, o senhor falou que ela é vantajosa para as empresas, né? As empresas acabam tendo a vantagem de poder ter um trabalhador mais barato por um custo menor e mantendo a produção? Ou seja, no fundo a gente está fazendo uma medida mais para aliviar o empresário do que o empregado? Na verdade, é vantajoso sim. Sabe por quê, Gilson? O empregado que está ali, ele já é um empregado mais antigo, então ele já tem o conhecimento, não precisa ter um novo treinamento. No momento que você manda um funcionário embora, de repente volta a produção na empresa, na recontratação vai ter que fazer treinamento, até ele pegar a experiência profissional e começar a adentrar no trabalho efetivo que esse empregado mais velho estava ali. Demora um pouco, automaticamente isso é mais custoso para a empresa. Então, no final das contas, a gente retarda um pouco a empresa de fazer cortes e ela pode garantir mão de obra qualificada. Exatamente. Estamos conversando com Lauro de Campos Henrique. Estamos falando sobre legislação trabalhista em um momento de crise. Nosso principal tema é, agora nesse primeiro bloco, a redução do salário dos empregados com a medida do governo na tentativa de garantir o emprego. Segundo o Dr. Lauro, a medida ajudou os empresários a garantirem mão de obra mais qualificada, aumentou as dívidas do governo e, é claro, reduziu o salário dos funcionários. No próximo bloco, vamos falar da legislação trabalhista. A lei trabalhista do Brasil é muito discutida. Alguns consideram que ela é uma solução, uma proteção ao trabalhador, ela é um avanço, não deve ser mexida. Para outros, ela é um problema. É um obstáculo para a garantia de emprego, até mesmo para novas contratações. Enfim, como entender melhor esse dilema? Nosso próximo tema, no próximo bloco, é a legislação trabalhista. Daqui a pouquinho a gente volta. O Entender o Direito está conversando com o Lauro de Campos Henrique. Nós conversamos no nosso primeiro bloco sobre a crise econômica, as reduções dos salários, as medidas do governo na tentativa de garantir o emprego. Neste bloco, a lei trabalhista é a nossa discussão, a CLT. Da década de 1940, criada por Getúlio Vargas, no ambiente de desenvolvimento industrial do país, da garantia da relação do trabalho entre capital, empresas e empregados, como entender a CLT no século XXI? Alguns acham que ela é um retrocesso. Na opinião do senhor, a CLT é ainda um avanço, uma garantia ou ela é um problema? Olha, Gilson, falar para você que a lei trabalhista é um mal necessário. Precisa. Apesar que muito se discute que é a chamada flexibilização do direito do trabalho, em flexibilizar essas normas diante da situação real econômico do país também, né? E, na minha opinião, é um mal necessário, porque é como uma relação de consumo. É a quem tem poder e quem tem que se proteger. Ou seja, a gente tem pessoas que precisam dessa legislação, que são frágeis demais, e outras que acabam abusando dela. Existe uma relação que alguns fazem de que a legislação trabalhista, quando ela vai parar na Justiça do Trabalho, quase sempre é o pequeno empresário que está sendo executado por um trabalhador extremamente carente. As grandes empresas acabam se safando da CLT? Olha, na verdade, ela não é que acaba se safando. É que geralmente eles já têm uma experiência de várias ações, eles acabam se adaptando mais à legislação trabalhista do que as pequenas empresas. Muitas vezes as pequenas empresas, ou o microempreendedor, ele não tem
todo o conhecimento da legislação trabalhista e acaba fazendo diversos abusos, irregularidades diante do empregado. Ou seja, ele não documenta e não registra a relação de trabalho que ele tem. Ele considera que é a coisa mais na amizade. Exatamente, ele não faz controle de horário, apesar de só controle de horário, não fornece olerite, paga salário por fora, não recolhe. Ou seja, ele faz exatamente uma situação de aviltar os direitos do empregador. Do empregado, desculpe. Então, na prática, ele acaba gerando para o empregado uma série de possibilidades de mais tarde ele ser executado e atravessar problemas com a própria lei. Exatamente. Essa é a situação. Já a empresa de grande porte, como ela tem muitos funcionários, ela tem que fazer um controle rigoroso. Só que, mesmo assim, muitos ainda fazem arbitrariedades na lei trabalhista e que acaba dando ensejo aí a alguma ação. Agora, os pequenos empresários dizem assim, poxa, eu tenho que pagar todas as leis, eu tenho que pagar todos os impostos que regem a relação de trabalho, eu tenho que dar garantia ao meu trabalhador como uma empresa grande dá. Mas as minhas condições são diferentes. Eu acabo tendo alguns empresários que falam, poxa, minha situação é muito diferente, eu não tenho recursos para isso. Muitas empresas acabam não sendo abertas porque pesa para o empregado, ou às vezes fecham exatamente porque na hora da execução da lei trabalhista pesa para o empregador o quanto custa os impostos de garantir o empregado. Sim, isso também ocorre, né, Gilson? Mas vale lembrar aquele famoso ditado do direito. Você abre uma empresa, você assume o risco do negócio. Então você está assumindo o risco, você está lucrando por ter aquele trabalhador ali trabalhando para você. Então você contrata, paga um salário X, mas se você for analisar bem no final ali, você está ganhando dinheiro em cima dele. Então significa que a gente tem que ter muito cuidado e fazer as contas antes de montar uma empresa de quanto custa o trabalhador. Exatamente, porque o trabalhador ele tem seus direitos. Tanto por isso que eu entendo é um mal necessário, porque se não houvesse os direitos trabalhistas, ia acontecer o que aconteceu já desde a época da Revolução Industrial. Pessoas trabalhando lá 12, 14, 16 horas por dia, crianças trabalhando, então tem que ter essa limitação. Aí o que se discute mesmo é a questão da flexibilização de algumas normas trabalhistas poderem ser assim, elastecidas ou ter uma pequena assim, variação diante de uma situação que vive aquela empresa, entendeu? Ou seja, a gente precisa então criar dentro da legislação trabalhista, ou ter dentro dela, uma possibilidade de poder ter o caso a caso. Em alguns momentos é necessária a flexibilização, porque você tem uma condição diferenciada que você precisa olhar com outros olhos que não da regra, da norma geral. Isso, exatamente. Tanto é que a CLT, por ser de 1943, ela já é considerada às vezes um pouco defasada. Tanto é que as leis trabalhistas, na verdade, a grande maioria dela é totalmente jurisprudencial. Ela é totalmente através de julgamentos, de OJs, de súmulas do TST, ou seja, que são os tribunais que acabam por digamos assim, sumular a situação. Como fala sumular a situação? Explica um pouco isso para a gente. O que isso significa? Ele seria quando, por exemplo, alguém já ingressou com uma ação, nesse caso concreto, e o tribunal ele já teve um entendimento acerca dessa matéria. E isso aí tem força de lei nas leis trabalhistas. Ou seja, uma atitude tomada, uma decisão tomada, ela pode ser replicada para outras atitudes parecidas, para outros casos parecidos. Isso. Aí se outro caso parecido com aquele lá, automaticamente você pega a súmula do TST, ou OJ, que é a orientação jurisprudencial, e joga para o caso concreto. Às vezes aplica ela. Às vezes até analogicamente, se for um caso muito similar, você pode aplicar ela. Então, na Justiça do Trabalho tem muito isso. De você poder utilizar já um caso julgado para ser uma espécie de orientador ou um balizador do que está sendo discutido. Exatamente. Dessa forma, Gilson. Isso faria com que a justiça fosse mais rápida? A gente poderia ter um pouco mais de agilidade na legislação trabalhista? Que a gente tem hoje na legislação trabalhista. Alguns empresários usam muito desse recurso. De recorrer e adiar. Né? Nós estamos, inclusive, com a manifestação grevista ligada aos funcionários da Justiça do Trabalho, que deixa a situação mais morosa ainda. Mas essa morosidade, tem como, na opinião do senhor, deixá-la mais ágil? Se comete muita injustiça exatamente porque se demora para se dar uma sentença? Infelizmente, isso não tem o que fazer, até porque a recorribilidade, o duplo grau de jurisdição é um princípio processual. Então, nesse princípio processual, todo mundo tem direito a recorrer. Mesmo que você junte uma jurisprudência, coloque uma jurisprudência no processo,
você ainda pode recorrer colocando através de outra jurisprudência, de repente de outro tribunal que entendeu uma forma diversa. Então, na prática, recorrer é um direito. É um direito. E aí o trabalhador, muitas vezes, nesse direito, tem que ter paciência, ou às vezes a paciência acaba e o tempo acaba, e o trabalhador acaba tendo problemas com isso. Mas, no próximo bloco, nós vamos voltar a tratar sobre a legislação trabalhista. Nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram nas relações de trabalho. Como o direito vê isso, essas mudanças, e como é que nós podemos entender o trabalhador que muitas vezes não tem consciência dos seus direitos, entra nas relações de trabalho sem ter muito claro quais são os seus direitos, mas também quais são os seus deveres. Daqui a pouco a gente volta. O Entendendo o Direito de hoje chega a seu último bloco. Estamos falando sobre legislação trabalhista, direitos dos trabalhadores. Começamos o programa falando de redução dos salários. Muitas empresas vão poder tomar essa medida agora para garantir o emprego. E agora nós vamos comentar um pouquinho sobre o confronto entre o patrão e o empregado diante das leis trabalhistas. Muitas pessoas entram nas empresas e não sabem dos seus direitos, como também muitos empresários contratam e não sabem a responsabilidade que tem na contratação. O senhor que trabalha tanto tempo com a legislação trabalhista, com o direito trabalhista, muita gente acaba tendo problemas com a lei trabalhista, por ingenuidade ou por má intenção mesmo? Bom, Gilson, existem as duas hipóteses. A grande maioria delas é por falta de informação trabalhista mesmo. Eles não sabem como lidar com o pagamento, com a questão da legislação trabalhista em geral mesmo. Ou seja, as pessoas fazem um contrato de trabalho e não sabem que tem por trás disso uma série de compromissos que elas estão assumindo. Exatamente. Por exemplo, igual um caso que eu peguei recentemente, uma pessoa que foi contratada, a pessoa chegou e falou, não, ó, fique tranquilo, seu salário vai ser de 3 mil. Deu 15 dias, já falou, não, seu salário vai ser de 2.500. Depois de um tempo, um mês e meio, não, seu salário vai ser de 2 mil. Não pode. Não pode. Ele fez uma redução salarial arbitrariamente individual. Aí, além do que, bastante esquisita para se entender. Né? Exatamente. Não tem como você vai tirar pegar um empregado, de repente que ele poderia estar trabalhando em outro lugar, já com uma intenção de pagar 3 mil por mês para ele, e de repente um ano você vai estar falando, não, vou te pagar 2 mil reais. Não tem nexo. Então, é uma ingenuidade. Na verdade, ele não agiu de má fé. Ele apenas achou que poderia ser convencionado assim por livre e espontânea vontade. O senhor acredita que as pessoas hoje, quando elas assumem, montam uma empresa, a primeira coisa que elas deveriam fazer é planejar, mas principalmente conhecer a legislação que rege a contratação dessa empresa? Porque a gente tem diferença de setores. Alguns setores têm, inclusive, leis trabalhistas que tratam especificamente de algumas atividades profissionais. Seja atividade, por exemplo, de educação, a discussão que nós estamos falando agora há pouco, no primeiro bloco, sobre os metalúrgicos, o trabalho nas indústrias, tem diferença de setor para setor. E muita gente monta uma empresa, por exemplo, de educação, uma empresa de indústria, de comércio, e acha que tudo é a mesma coisa. Sim, tem muita diferença. Tanto é que é tratado, tem um acordo, uma convenção coletiva para cada ente sindical, para cada área, cada função. Então, e cada uma tem uma modificação de uma para outra. Muita gente, quando acaba abrindo uma empresa, ela acha que é só chegar, contratar uma pessoa, registrar na carteira e ir pagando. E pronto. E daí manda para o contador e não sabe dos direitos, os deveres, as obrigações. Porque aquela categoria, por exemplo, tem um acordo coletivo. Sim, tem um acordo coletivo. Então, aí que na verdade, as grandes empresas, elas evitam, às vezes, fazer uma consultoria com algum advogado antes para fazer como que ele vai proceder na contratação, como que ele vai proceder no pagamento, como que ele vai proceder no controle, na obrigação disciplinar dele. Quais as leis que regem aquele tipo de trabalho? Regem aquele tipo de trabalho. Então, eles não fazem isso. Aí que acaba gerando as questões de dar uma reclamação trabalhista. Agora, vamos lá para o outro lado, o trabalhador, por exemplo. Cabe ao trabalhador também procurar entender um pouco a legislação que rege a sua categoria? Muitas pessoas entram para trabalhar em alguns setores, né? Algumas pessoas estão trabalhando no comércio, por exemplo, estão lá na venda de produtos e depois vão trabalhar na indústria e depois vão trabalhar num setor agropecuário. Cada um deles tem categorias diferentes, mas algumas pessoas transitam nessas categorias. A primeira coisa que você faz quando você vai ser contratado é procurar entender um pouquinho qual a legislação que rege a sua categoria e o seu acordo coletivo. Olha, é muito difícil o empregado correr atrás de conhecer seus direitos. Geralmente ele acaba correndo atrás quando ele sai da empresa. Até porque
Se uma empresa não estiver pagando seus direitos de acordo e ele for procurar reaver seus direitos, a empresa provavelmente vai dispensá-lo. Então significa que existe por parte das empresas um pé atrás em relação a esse tipo de trabalhador. Sim, exatamente. Tanto é que muitas recorrem a fazer um acordo entre as duas partes para rescisão, faz como se fosse um acordo extrajudicial, cessando o direito de entrar com uma reclamação trabalhista. Isso vale? Isso vale? Eu posso fazer um acordo extrajudicial? Isso tem validade de lei? Ou não? Muita gente faz o acordo, acredita que está tudo resolvido, não está? Na verdade, ele tem que estar bem estipulado o que ele vai estar, o que ele está acordando naquele contrato. Mas pode sim. Você pode fazer um acordo? Pode, mas também você pode entrar recorrendo através disso. Vamos supor que a gente fecha um acordo com o contrato, certinho, renunciando direitos, só que vale bem dizer que a CLT ela fala que você não tem como renunciar direito teu que cause prejuízo para o empregado. Então eu não posso chegar e falar, não, vamos fazer um acordo, eu renuncio o meu salário. Isso não pode. Ou fazer aquilo que o senhor falou de reduzir, como o senhor explicou o caso, reduzir o salário de 3 para 2.500. Exatamente, não pode. O que ele pode fazer num acordo é já fazer o pagamento de todas as verbas certinho, falando que ele declara e que com isso ele não vai ingressar com uma reclamação trabalhista. Mas só de não ingressar. Mas se tiver alguma outra coisa não abordada nesse acordo coletivo, nesse acordo extrajudicial, ainda assim ele pode entrar desse outro assunto. Bom, eu queria comentar com o senhor bem rapidinho, eu tenho pouco tempo, mas eu queria comentar um pouquinho sobre os casos de exceção. A gente tem um país em que discute muito as questões das minorias. Né? Você tem pessoas deficientes, você tem pessoas afrodescendentes, você tem a questão da mulher, por exemplo, no ambiente de trabalho. A legislação trabalhista, ela está preparada para poder respeitar essas diferenças? A gente tem uma legislação que trabalha na questão da mulher, por exemplo, os direitos da mulher que são bastante diferenciados. Tem muitos casos em que a mulher tem dificuldade no mercado de trabalho, porque a lei, às vezes, contraria o interesse do empresário quando contrata uma mulher. Olha, na verdade, o direito do trabalho ele tenta abranger primeiramente geral, né? Todos os empregados, todos os trabalhadores. Mas sim, ele tem algumas exceções quanto à mulher. Na verdade, é mais com a questão da gestação, né? Licença maternidade, a estabilidade quando você acaba engravidando. O direito de amamentação, que é muito discutido também. Exatamente, porque, por exemplo, ele tem a estabilidade da mulher. Ela é tida quando da gravidez até 5 meses após o nascimento do bebê. Então a mulher teria, no caso, 8 meses. Não, daria desde a gravidez. 6 meses de afastamento. Então daria 9 meses, que é o período da gestação, e mais 5 meses. Então daria aí 15, daria 12 meses, mais ou menos, 14 meses. Que a mulher seria regida por uma legislação completamente diferenciada. Isso, exatamente. E aí que entram muitas empresas que questionam um pouco isso. A gente tem a ideia de que se formos tratar o trabalhador, devemos tratar de forma igual. O senhor considera que não? Ou seja, essa questão da mulher no ambiente de trabalho dificulta ou facilita quando se fala da lei que a protege? Não, na verdade ele tem que ter o tratamento igual. Tanto é que é um princípio também constitucional que não pode ter diferença entre categoria técnica, intelectual e braçal. Isso, exatamente. Então ele não pode ter nenhuma diferenciação entre mulher e homem. Então tanto você teria que ter um tratamento idêntico, até questão de salários, por exemplo. Exatamente, até que muitas vezes isso não ocorre entre o homem e a mulher, né? É muito sabido que às vezes o homem acaba tendo um salário ainda superior ao da mulher. É porque tem muitos cargos, muitas funções que não tem como diferenciar um salário do outro. Por exemplo, um é gestor de determinada área, aí a mulher é gestora de uma outra determinada área. Aí ele ganha, de repente, 2 vezes mais que ela. Só que são setores diferentes. Isso então, cabe um recurso? Isso cabe uma ação? Até caberia, mas é muito difícil comprovar. Mas caberia sim. Eu conversei com o Dr. Lauro de Campos Henrique, falamos sobre legislação trabalhista, um momento de crise. Agora, no final, conversamos um pouco mais sobre casos pontuais em relação à legislação trabalhista. Dr. Lauro, muito obrigado pela sua presença no Entendendo Direito. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Gilson. E o Entender Direito tem essa função, de tentar esclarecer você sobre os seus direitos, também sobre os seus deveres, e fazer do direito um instrumento para que você compreenda mais as condições que você vive e a forma de você se posicionar diante disso. Hoje conversamos sobre o direito trabalhista. Até o nosso próximo programa.